Hoje, no primeiro episódio do Wine Summit, iremos abordar o panorama do mercado de vinhas do Brasil e as perspectivas para 2021. A ideia é compartilhar informações, lições aprendidas e as expectativas de futuro, para que possamos encarar com mais estrutura os desafios que virão. O brasileiro nunca tomou tanto vinho como em 2020. Entre janeiro e setembro desse ano, o consumo per capita teve um aumento histórico de quase uma garrafa. Foram, em média, 2,68 litros consumidos por pessoa maior de 18 anos, crescimento de 26% ante igual período do ano passado, que teve a marca de 2,13 litros. Os dados constam em estudo desenvolvido pela Ideal Consulting e revelam o bom momento do setor, que teve, neste ano, uma das melhores safras da história. Para debater este assunto, estão com a gente hoje Pedro Hoffmann, do Conselho de Administração da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Felipe Galtarossa, CEO da Ideal Consulting. E Diego Bertolini, consultor de mercados da Educavinhos, que dividem o palco comigo hoje. De forma digital, contamos com a participação de Deunir Argenta, presidente da Uvibra, União Brasileira de Vitivinicultura. Orlando Rodrigues, conselheiro da ABBA, Associação Brasileira de Exportadores e Importadores de Alimentos e Bebidas. Marco Iorio, gerente de importação da rede Angeloni. E Ari Gorestein, co-CEO e cofundador da Evino. E para que possamos abordar uma série de temas, cada convidado terá um tempo de 3 minutos para cada resposta. Para aqueles que quiserem participar com perguntas, podem nos enviar via chat no YouTube. Caso não seja possível respondermos a todos, direcionaremos as perguntas para a resposta e envio posterior. E para darmos início à primeira apresentação, eu convido o Diego Bertolini, consultor de mercado da Educavinhos. Obrigado, Jussara. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui hoje no Wine Summit. A gente está discutindo o mercado e ver principalmente as perspectivas do que a gente desenvolveu até então e o crescimento do mercado brasileiro de vinhos. Então, é uma honra para mim estar dividindo o palco e também profissionais em outros estados, né, discutindo toda essa dinâmica de mercado e tudo o que o vinho vem proporcionando no mercado brasileiro em termos de oportunidade. Então, hoje à noite, pessoal, como a minha colega Jussara acabou de comentar, a gente vai estar dividindo esse bloco em 2 momentos. O Felipe vai fazer literalmente uma apresentação do raio-x do mercado brasileiro de janeiro a setembro, então trazendo dados super atuais do mercado, né, em relação à comercialização, a quais categorias performaram melhor nesse período e alguns dados importantes para você que trabalha com vinhos ou quer desenvolver o seu negócio, né, ou está trabalhando para monitorar essa categoria. Então, vai ser muito importante essas informações para darem esse embasamento no início da nossa apresentação e depois a gente vai estar interagindo, né, juntamente com profissionais que representam diferentes canais de comercialização, seja bares, restaurantes, supermercados, que também o multicanal, o e-commerce, né, e o canal distribuidor, que é o canal dos importadores também, representado pelo Orlando, né. E depois a gente vai ter uma interação, onde a gente vai falar do que vivemos até então, que esse foi um ano, né, de excelentes, grandes emoções, né, no mercado do vinho, né, como a Jussara comentou, um crescimento recorde, né, um consumo per capita de quase uma garrafa, apenas esse ano, né? Então isso nos anima muito, que nós que atuamos no mercado do vinho. E depois a gente vai estar falando sobre perspectivas. Perspectivas não só para 2021, mas também
para esse último bimestre, né, que também tem alguns pontos, né, que a gente vai estar comentando sobre a retomada dos espumantes, né, e algumas categorias desempenhando mais, que esse é o objetivo desse seminário, né, desse workshop, da gente estar passando essa dinâmica de mercado e também compartilhando ideia com grandes players do mercado nacional de vinhos. Então, eu passo já a palavra para meu amigo e colega Felipe Galtarossa, da Ideal Consulting, que vai estar desenvolvendo a apresentação do raio-x do mercado de janeiro a setembro. Eu vou quebrar o protocolo um pouquinho, Diego, que o nosso colega e presidente da Uvibra, Deunir Argenta, vai ficar com um tempo limitado aqui conosco, então eu vou pedir para Deunir iniciar falando, dando as boas-vindas em nome do setor vitivinícola do Brasil. Deunir, é com você. Bom, boa noite, Jussara, boa noite, Diego e demais participantes aí, Orlando, Ari, Felipe. É uma satisfação nós estarmos aqui no grupo, falando principalmente, eu em particular, do vinho brasileiro. Realmente, como vocês já fizeram uma prévia, esse ano está sendo um ano totalmente atípico, a qual o consumo no Brasil, depois o Felipe pode mostrar isso em questão de números, a gente teve um consumo totalmente fora da normalidade. E nessa normalidade, nessa epidemia, infelizmente, que ela está, nós gostaríamos de estar buscando esse consumo de uma forma diferente, mas assim foi com que a gente buscasse, infelizmente, um mercado na qual a gente estava muito procurando nos últimos anos. Nós tivemos um acréscimo de consumo de vinhos, eu diria, em geral, e dos importados também cresceram, mas especificamente os vinhos brasileiros. Isso aí trouxe uma segurança na nossa indústria, que estava tanto quanto, né, lutando para buscar esse consumidor, esse consumo que não saía do número 1, né, que agora podemos falar em 2, em 2 e um pouquinho per capita, e ainda temos que adquirir um pouco mais desse espaço. Então, para nós, foi um ano totalmente bom, nesse aspecto do consumo do vinho, e esperamos que para 2021 também tenhamos o consumo que dê uma continuidade. Nós estamos, claro, com os pés no chão, acreditamos que esse consumo que teve nesses últimos 6 meses, vamos assim dizer, ele foi um consumo na qual também temos que ressalvar que nós somos comprados, e sabe que tem muitos vinhos em estoque, em adegas, em mercados, né? Lojas especializadas, que não é propriamente um consumo com o consumidor final, mas também que o ano 2021 a gente seja um pouco prudente e que aguardamos bons números, sim, mas entendemos que não teríamos essa continuidade. Então, para iniciarmos, então, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para que algum questionamento que possa vir em questão da Uvibra e, por que não, falar um pouquinho também dos vinhos do Brasil. Agradeço ao presidente Deunir pelas palavras. E vamos dar início, então, à apresentação de Felipe Galtarossa, CEO da Ideal Consulting. Felipe, é com você. Obrigado, Ju, obrigado, Diego, obrigado ao Deunir, ao Pedro, a todos que nos assistem. É sempre uma imensa honra estar aqui em Bento Gonçalves, participando com vocês e podendo trazer um pouquinho dos números do mercado brasileiro para vocês, para todos os produtores, importadores e todos que estão nos assistindo nesse momento. O mercado de vinho já vem crescendo ao longo dos últimos anos. Nós tivemos um crescimento de 29% na comercialização de vinhos nos últimos 4 anos, e o ano passado foi um ano comemorado, porque nós atingimos um recorde histórico de 380 milhões de litros. Esse ano, nós estamos com um crescimento de 37% em relação ao ano passado, no período de janeiro a setembro. Eu quero explicar um pouquinho como que é composto esse número, qual é a métrica que a Ideal trabalha para chegar nesse número.
No Brasil, nós temos um sigilo fiscal em relação aos números de venda ao consumidor final. Então, o número que nós trabalhamos é o número de abastecimento do mercado, somando toda a comercialização das vinícolas nacionais para o trade, ou para o mercado. Então, nós estamos falando de tudo que é vinícola, as vinícolas nacionais, seja de vinho de mesa, de vinho fino, de espumante, para restaurantes, supermercados, para lojas especializadas, é a venda da vinícola para o mercado, somado ao volume total de importações. O ano passado, pode-se ver nos números que nós tivemos o melhor período dessa comercialização, desse abastecimento do mercado, no mês de outubro, um mês que antecipa as vendas do final de ano. Nós temos a Black Friday em novembro, nós temos as festividades de dezembro, e então o melhor período ano passado foi o mês de outubro, com quase 48 milhões de litros, mais uma vez, somando a venda das vinícolas, não contabilizamos transferência de estoque, apenas a venda das vinícolas, mais o volume de importação. E esse ano, nós tivemos o melhor período até o momento, no mês de julho, chegando a mais de 60 milhões de litros. Como o Deunir bem colocou, é um ano atípico, é um ano que nós tivemos um crescimento dessa oferta de vinhos, dessa comercialização de vinhos e espumantes, em um período por conta da quarentena, das pessoas estando em casa, e nós vamos discutir um pouco isso. Mas é importante ressaltar, é um ano atípico. Nós tivemos, nesse período de quarentena, que foi contabilizando aí de maio até julho, dessa comercialização de mercado que se acentuou durante esse período, de mais de 60 milhões de litros. Fazendo aqui uma comparação, Diego, em relação à produção de vinho fino no Brasil, é um pouco, mais ou menos 50 milhões de litros, não é? 50 milhões de litros, 2019. Então, nós comercializamos, somando a venda de vinho de mesa, vinho fino e importação, um pouco mais do que a produção de vinho nacional em 3 meses. Ok? Em base desse número, a Ideal calcula o consumo per capita. Bem colocou o Deunir, que não é um consumo per capita em relação ao consumo, ou seja, da compra desse consumidor final. É em base da comercialização da indústria. Existem 2 maneiras de efetuar o cálculo de um consumo per capita. Pode ser feito através de um consumo aparente, e o cálculo do consumo aparente é a produção de um país, mais a importação, menos a exportação, dividido pela população. Esse é o consumo aparente. A Ideal usa o consumo efetivo, que é uma outra métrica estatística para um cálculo de consumo per capita, através desse dado de comercialização, e nós dividimos esse volume pela população adulta. Por legislação do Brasil, podemos vender os vinhos para maiores de 18 anos. Então, este é o nosso potencial consumidor. Então, o cálculo é usado a mesma métrica para todos os anos. Então, nós tínhamos aí um consumo per capita abaixo de 2 litros. Passamos desse número em 2019, atingindo 2,13 litros. E chegamos a 2020, usando a métrica dos últimos 12 meses para tirar sazonalidades, que chega a próximo de 2,7 litros. Então, nós temos um crescimento de 26% nessa forma de cálculo do consumo per capita. Eu trouxe um exemplo do cálculo da OIV, que é uma outra métrica, mas também correta, usada para comparativo em outros países. Como essa métrica é da Ideal, ela é específica para o mercado brasileiro, nós não usamos para comparação com nenhum outro país. Então, estou usando a fonte da OIV para fazer um comparativo em relação a outros países consumidores de vinho. Então, nós temos Portugal como o maior país consumidor, e a métrica da OIV é o consumo aparente, com base na produção de um país, e a métrica da OIV é fazer um corte
em cima das pessoas com mais de 15 anos de idade. A mesma métrica usada para todos os países, então está correto, é possível fazer esse comparativo, já o da Ideal em base dos adultos maiores de 18 anos. Então, mais para vocês entenderem, poderem analisar qual é a posição do Brasil em relação a outros países. Isso mostra o potencial que o Brasil tem em desenvolvimento da categoria e crescimento do mercado. Nós tivemos um consumo per capita no primeiro trimestre de 2020, 9,4% maior que o primeiro trimestre de 2019. Tivemos um crescimento no segundo trimestre, o segundo quarter, 39% maior que o segundo trimestre do ano de 2019. E no terceiro trimestre, nós tivemos um crescimento de 49% no consumo em relação ao mesmo período de 2019. E aí nós chegamos à média de 2020 de um consumo per capita de 2,7 litros por adultos. Percebe que nós temos o mesmo consumo per capita no ano acumulado, sendo o mesmo consumo do ano móvel. Então essa deve ser o número que vamos fechar o ano, próximo de 2,70 litros por adulto. Considerando, mais uma vez, a comercialização das vinícolas brasileiras para o mercado, mais a importação. Esse consumo per capita, quando nós dividimos por 12 meses, nós chegamos aí um pouco mais de uma taça por mês. Então, em 2019, nós tínhamos 178 ml por mês, e nós passamos em 2020 para 0,225 ml por mês. Por que eu trouxe esse número? O consumo no Brasil é muito baixo. Quando nós temos um período atípico, qualquer movimentação em relação à rotina das pessoas que possibilite elas a consumir algo a mais, já impacta diretamente nesse consumo per capita. Nós estamos falando de um pouco mais de uma taça para quase 2 taças. Não é isso, Pedro? Então, nós temos um crescimento importante, mas em cima de uma base baixa. No período da pandemia, quero contar uma historinha rápida, Diego. No mês de março, quando nós soubemos que teríamos o fechamento do comércio, nós passamos por um momento de incerteza muito grande no mercado. No primeiro momento, os importadores brecaram as importações. Nós não sabíamos se nós teríamos os portos abertos, se nós teríamos a condição de nacionalizar os produtos, se as fronteiras estariam abertas. Então, nós tivemos aí um momento de incerteza. Os próprios produtores reduziram a compra de insumos nesse período, porque não sabíamos como se comportaria o mercado. Com o crescimento da demanda, com as pessoas em casa, o mercado nacional teve uma grande oportunidade, visando também a questão da desvalorização da moeda brasileira, que propiciou um aumento importante do preço dos vinhos importados, impactou no preço dos vinhos importados. O resultado inicial foi um crescimento muito forte dos vinhos nacionais, seja ele de mesa ou seja ele de vinhos finos. Porém, com a retomada deste mercado e o crescimento também, ainda que menor, dos vinhos importados, foi necessário a importação, a retomada da importação. Porém, para isso, nós precisamos de um tempo de trânsito, a mercadoria vai viajar para o Brasil, nós temos um tempo de nacionalização, e esse produto voltou a chegar no mercado brasileiro no mês de agosto e setembro em maior volume. Então, percebe que hoje, no mês de setembro, que é os dados que nós estamos tratando, nós temos aí 66% da comercialização de vinhos nacionais, 34% dos vinhos importados. Separando o mercado por categoria, no espumante, nós temos hoje 79% dos vinhos dos espumantes nacionais, 21% das importações. Versus o ano passado, nós tínhamos 75% dos vinhos nacionais, dos espumantes nacionais, versus 25% do mercado de importação. Nos vinhos, nós tínhamos 63% do mercado que eram vinhos de mesa, nós temos um ganho de share de 2 pontos percentuais, passando para 65% do mercado.
O vinho fino brasileiro passa de 4% para 7% do mercado, e os importados perderam participação, passando de 32% para 28% do mercado brasileiro. O mercado, especificamente o mercado espumante, nós temos uma queda de 17% nas exportações, no year to date, janeiro a setembro de 2020 versus 2019, porém nós temos um crescimento de 6% na comercialização dos espumantes nacionais. Até julho, nós estávamos com queda na comercialização dos espumantes devido à pandemia, o fechamento das festas, a impossibilidade de ajuntamento, falta de casamentos. Porém, no mês de agosto e setembro, nós temos um crescimento importante desta comercialização de espumantes nacionais, que recuperou esse déficit, e hoje nós temos um mesmo volume praticamente comercializado em 2019 versus 2020. Nós temos um mercado flat. Em relação ao crescimento por categoria, nós estamos com um crescimento de 44% na comercialização dos vinhos de mesa. Nós estamos com um crescimento um pouco mais do dobro, 106%, na comercialização dos vinhos finos brasileiros e um crescimento nas importações de 22%. No share por país de origem, contabilizando então o vinho nacional mais o vinho importado, de janeiro a setembro, nós temos Chile com 38% em volume, nós temos 24,4% os vinhos brasileiros, 11,5% os vinhos portugueses, considerando também os espumantes, Argentina com 10,5%, Itália com 5,4%, Espanha 4,2%, França 3,4%. E o que eu gostaria de chamar a atenção é que o Brasil, que tinha 20,2% de share, passa para 24,4% de share. Então nós temos o Chile ganhou participação e o Brasil ganhou participação. Todos os demais, as demais origens perderam participação no mercado brasileiro. O share é por volume de comercialização e importação em 2020, considerando o mesmo período de 2019. O vinho de mesa teve um crescimento forte durante os meses de quarentena, mas ele volta, ele vem se recuperando, ele vem tendo uma retração e chegando aos níveis de 2019. O vinho fino teve um crescimento importante e mantém um crescimento forte em relação ao mesmo período do ano passado. E as importações se acentuaram a partir do mês de julho, com julho, agosto e setembro. Em relação às importações, nós estamos com um crescimento, então, apenas contabilizando vinhos, espumantes e champanhes, de 21% no year to date, no comparado do ano em relação ao ano passado. E nós tivemos, no mês de setembro, o melhor mês de importação, 1.900.000 caixas de 9 litros. Eu quero chamar a atenção, porque volume de importação não quer dizer rentabilidade. A gente passa por um momento de alta cambial e redução do preço médio FOB das importações. Então, nós estamos importando mais, mas isso não quer dizer que estamos rentabilizando mais. Nós temos uma queda no mercado de champanhe, nós temos uma queda, então, do mercado de espumantes, e nós temos um crescimento no mercado de vinhos. Um cresce em 22% em volume e cresce apenas 9% em valor. Isso porque nós temos uma redução importante do preço médio de 11,9%, 12% em relação ao ano passado, saindo de $28 a caixa de 9 litros, com 12 garrafas, para $25 o preço médio com 12 garrafas. Por que a gente calcula com 12 garrafas? O Brasil importa garrafa de 750 ml, o Brasil importa garrafa de 375, de 187, então nós convertemos tudo para litros, e de litros para um padrão mundial, convertemos em caixas de 9 litros. Quero chamar a atenção também que nós temos hoje 44% da importação brasileira no chamado low price. São os vinhos até $19. E essa categoria, em relação ao ano passado, teve um crescimento de 56%. No entry-level, que são vinhos de 19 a 25, nós temos 29% da importação. Felipe, posso fazer uma observação? Claro.
E em relação à precificação e posicionamento de ponta, né? Isso é o valor internalizado. Mas quanto essa categoria low price, mais ou menos, uma rentabilidade saudável, estaria na ponta, mais ou menos? Você me ajuda no cálculo? Vamos lá. Vamos lá? $19 dividido por 12. Quem tem uma calculadora? 1,55. Vezes o câmbio, 5,60 em dólar. 7 e alguma coisa. Vezes 5, nós estamos falando de um vinho de aproximadamente R$35 na ponta. Vou fazer uma conta rápida aqui. Então, 44% do mercado, vinhos em média R$35 na ponta. Se nós contabilizarmos as duas linhas de entrada, que são 44 mais 29, nós estamos falando de 73%. 73% do mercado de importação são vinhos que chegam à ponta aproximadamente até R$60. Até R$60. Isso, nós crescemos muito. Então, vamos lá, nós crescemos 56% no low price, crescemos 14% no entry level, 2% no standard. Todas as outras categorias de produtos de maior valor agregado, nós temos queda. Categoria premium, que são vinhos de 35 a 50, nós temos uma redução de 13%. High premium, que são 50 a 100, uma queda de 23%. E o ultra premium, que são vinhos acima de $100 a caixa, nós estamos falando de uma queda de 15%. Por que o vinho de maior valor agregado tem uma queda maior? Porque são vinhos que trabalham com estoque mais longo. Então, o importador que tem o estoque desse produto, ele vende primeiro o estoque por um problema cambial e repõe esse vinho depois da venda. Encontra o melhor período para nacionalizar esse vinho. Então, ele tem um tempo mais para respirar, ou seja, para entender os movimentos de mercado, para então tomar a decisão de importação. Mas gostaria de chamar a atenção mais uma vez. Nós crescemos a importação, mas com produtos de menor valor. Em qual categoria que nós tivemos crescimento? Nós temos hoje no Brasil aproximadamente 450 importadores de vinho. Todos cresceram? Não. Nós temos empresas com foco na distribuição por e-commerce, ou de forma digital, puxados pela Evino, pela Wine. Essas empresas tiveram um crescimento na importação de 38%. A VCT Brasil, que é a importadora dos produtos da Conte e Toro, tiveram um crescimento de 69% no volume importado. Os supermercados, com a importação direta, 26%. O que é importação direta do supermercado? São os produtos que o supermercado importa e oferta esses produtos direto ao consumidor, sem que tenha uma distribuição, ou seja, que tenha um distribuidor, um intermediário nessa cadeia distributiva. E os importadores, distribuidores, que são os players que importam e fazem a distribuição, seja para supermercados, seja para restaurantes, ou chamado off-trade, chamado on-trade, tiveram um crescimento de 4%. Por que tiveram esse crescimento? Porque com o fechamento dos bares e restaurantes, maior parte desses importadores que estão nessa categoria sofreram com esse movimento de mercado. Então, nós temos um desbalanceamento do setor. Nós temos canais que têm um crescimento bastante importante, porém, nós temos players que tiveram também queda. E aqui fica muito claro, quando nós tiramos o supermercado e o e-commerce da categoria de importação, falando apenas de importadores e distribuidores, os 10 maiores importadores representam 66% da distribuição. Um mercado bastante concentrado. E nós temos outros 300 importadores que trabalham os outros 34% do mercado. E por que eu quero chamar a atenção? Nós temos 6 importadores com foco na distribuição on-trade entre esses 10 principais. E estes 6 importadores com foco na distribuição off-trade tiveram um crescimento de 45% em volume e 19% em valor. Já os 3 importadores que têm foco na categoria on-trade tiveram uma retração de 28% em volume e 23% em valor. E o importador que tem foco em champanhe teve uma redução de 36% no volume de importação
e 37% em valor. Então, aqui fica claro que nós temos um crescimento na categoria de supermercados e temos um crescimento importante na categoria online, na categoria digital. Porém, na categoria de restaurantes e bares, com o fechamento devido à quarentena, então nós temos uma redução dos distribuidores que atuam nesta categoria. Em relação às principais origens de Espanha, a única origem que teve crescimento são os espumantes espanhóis. Todas as outras origens que nós temos importações de espumante especificamente, aqui não estamos falando de champanhe, apenas espumantes, nós temos uma redução na importação. O Brasil tem 80,4% dessa categoria, apenas espumantes, sem os champanhes, com ganho de participação de 76% para 80%, seguido da Espanha, que tem 7% do volume do mercado brasileiro, 5% da França, 4% da Itália, Argentina com 1,9%, Portugal 0,6%, Chile também 0,6% e outras origens 0,2%. Os vinhos, o Chile lidera a importação, com crescimento de 33% em volume, seguido de Portugal, Argentina, Itália é o único país que teve, dentre esses principais, uma retração de aproximadamente 10% em relação aos 9 meses de 2019. E o Brasil passa, dentre os vinhos, de terceiro país no mercado brasileiro para o segundo país do mercado brasileiro. Essa informação eu já vi que circulou em alguns grupos de WhatsApp, tem sido bastante comemorado pelos produtores nacionais, que assumiram a segunda posição do mercado brasileiro. Lembrando que estamos tratando da comercialização das vinícolas nacionais, somado às importações. É o volume de abastecimento do mercado. Por que o mercado de vinho cresceu na pandemia? Coloquei aqui alguns pontos que eu tenho ouvido bastante nesses últimos períodos. Liberdade para tomar uma taça de vinho ou espumante durante o dia, mesmo durante o trabalho. Não se preocupar com o beber e dirigir, com a consciência em relação à lei seca. Diante das adversidades, o vinho entregou um pouco de prazer, de alegria. As famílias foram para a cozinha e o vinho acompanhou esse prazer. Aumento das lives, curso de vinho online, maior comunicação e oferta de vinho pelo e-commerce, ampliação dos canais de distribuição. O mercado de vinho foi destaque nos principais canais de televisão, revista e jornal. Um ponto que é bastante importante: o vinho foi a bebida da pandemia. Então, aqui um pouco do que saiu na imprensa. Então, teve matéria na Jovem Pan, teve matéria no SBT, na Globo, na Record, na CNN, saiu notícia na Veja, no Estadão, na Exame, na Isto É, nos principais jornais. Mas uma coisa eu gostaria de chamar a atenção para encerrar minha palestra. A estatística é como olhar no retrovisor. Nós estamos olhando os números que passaram, que ficaram durante o período da quarentena. Analisar o passado nos faz entender o presente e projetar o futuro. Mas como manter esse crescimento? Com a retomada das pessoas, a sua rotina de vida, é muito incerto o futuro do mercado de vinhos. Então nós temos que nos unir para fazer com que este crescimento ele possa, ao menos parte dele, ser constante. Obrigado mais uma vez. E a primeira pergunta eu vou fazer para o Ari, né, que é o CEO e fundador da Evino. E, primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Ari, que a Evino já é o maior e-commerce de vinhos da América Latina. Tá? Então, é muito bacana ver todo esse movimento que o e-commerce vem fazendo. E é a pergunta que eu vou fazer para o Ari, né, que, em 2020, nós conquistamos 40 milhões de novos e-consumidores, né? Então, acho que o e-commerce veio para levar não apenas mais um canal de comercialização de vinho, mas, principalmente, um serviço, né? E, hoje, como o Felipe colocou, o canal de e-commerce representa 12% das importações de vinho, né? Então, a pergunta que eu faço para o Ari é como esse canal veio para desenvolver esse serviço para o consumidor, mas, principalmente, atrair novos consumidores de vinho. Obrigado, Ari.
Olá, boa noite, Diego, boa noite, Felipe, boa noite, Jussara, boa noite todo mundo. Estou aqui, descobri que tem uma obra aqui em cima, então se por acaso estiver vazando muito barulho aí, vocês me sinalizem, mas vou tentar falar aqui com vocês. Então, de fato, o ano, o Felipe colocou bem, né? A bebida da pandemia foi o vinho, e acho que o canal de comercialização da pandemia foi o e-commerce, talvez para todas as categorias, salvo alguma coisa em viagens e algumas categorias muito pontuais, né? E o que a gente vê é que durante o isolamento e com as pessoas confinadas e consumindo mais vinho dentro de casa e cozinhando e etc., foram buscar a compra do vinho nos canais em que se sentiam de fato mais seguras, e o e-commerce despontou ali. E as pessoas começaram a descobrir que o comércio eletrônico, né, além de um canal de venda, ele é um canal que tem um alcance brutal, mas que ele cumpre também outros papéis, né? Então, ele provê o acesso, mas ele também é um canal que constrói marca, que posiciona a marca. Então, assim, do lado do consumidor houve uma descoberta grande do canal, mas fora do consumidor, do lado do trade, do lado da indústria, do lado dos produtores, houve uma redescoberta do que é o canal de comércio eletrônico e do que todas as plataformas digitais e plataformas de mídia, o online e eletrônico em geral, podem fazer a serviço do vinho. E a gente tem visto que é muita coisa, né? Que de fato o vinho cai nas graças e que a gente consegue contar histórias e consegue trazer as marcas e consegue de fato posicionar e distribuir o produto de uma maneira muito diferente do que o que outros canais fazem, e que de fato a comodidade e a conveniência, que é algo que o brasileiro e, enfim, todo consumidor de qualquer canal tem buscado muito, acaba sendo muito reconhecido, e isso foi muito acelerado agora na pandemia, né? A gente também fazendo conta, a gente se dá conta de que basicamente a gente conseguiu aí acelerar em termos de aquisição de novos clientes, como vocês colocaram, talvez algo na casa de 3 anos em 6 meses, do ponto de vista de adesão de novos entrantes, né? Então, quando a gente olha a curva de novos consumidores que aderiram às plataformas digitais, a gente vê basicamente esse fenômeno do encolhimento ali, de um atalho que basicamente levou à consolidação do canal a conseguir realizar em pouco mais de 6 meses do que normalmente levaria uns 3 anos para acontecer. Nós vamos passar agora, então, a palavra para o presidente da Uvibra, Deunir Argenta. Deunir, os vinhos brasileiros nunca antes na história estiveram com tanta evidência. Além da alta do dólar, que deixou os vinhos brasileiros mais competitivos, quais são os outros fatores que resultaram neste grande salto da categoria? Olha, o dólar foi uma das engrenagens que incentivou o consumo brasileiro, mas eu destacaria a alta qualidade que os vinhos brasileiros vêm tendo nos últimos anos. As vinícolas se aperfeiçoaram, equipamentos, nós estamos entre os equipamentos que o mundo hoje tem para produzir vinho. Os produtores também tiveram uma conscientização em fazer melhores elaboração de trabalhos melhores na uva. Então, nós temos uma matéria-prima diferenciada. E também, eu diria que o consumidor, nessa pandemia, ele teve a opção de comprar os vinhos nacionais. E comprando os vinhos nacionais, que eles tiveram como surpresa? Que os vinhos nacionais, eles se enquadram como os melhores vinhos do mundo. Então, hoje, o Brasil está inserido no mundo do vinho. Então, várias coisinhas fizeram com que realmente o vinho nacional buscasse, né, esse gosto pelo brasileiro em tomar, ou melhor, degustar os vinhos nacionais. Acreditamos, sim, né, que toda a cadeia ela está consciente que evoluiu bastante e não deve parar por aí. Nós devemos continuar nesse desafio. Acreditamos seriamente de que estamos, sim, posicionados no mundo do vinho brasileiro, vamos assim dizer, né? Temos tranquilamente colocando em pauta, ou melhor, colocando à disposição do consumidor os melhores vinhos que hoje o mundo oferece. E agora eu vou convidar o Marco, né, gerente do Angeloni,
Então, queria saber como o canal varejista vem encarando essas estratégias do multicanal. Boa noite, Diego, Jussara, Felipe, Ari, a todos os participantes. Bom, o Angeloni sempre fez do setor de vinhos um dos pilares estratégicos, por um lado pelo perfil de cliente que atende, né? E por outro também pela grande paixão que os dois fundadores sempre tiveram para os vinhos, assim como a segunda e a terceira geração que já está. O Angeloni, como varejista, sempre teve o objetivo de ser especialista em vinhos, né? A gente, muitas vezes, com os fornecedores, não gostava de ser considerado supermercado, um simples supermercado. Então, fomos provocados a oferecer uma solução para os nossos clientes como especialista. E aí, com o tempo, nós tivemos sempre uma restrição, aí começou todo um movimento para a importação direta, armazenamento, um sommelier-chefe, consultores de vinhos capacitados, publicações dedicadas, enfim, tudo aquele mundo de atendimento, de solução para os nossos clientes quando se fala de vinho. Também pela paixão que nós temos por esse setor. Só que a gente tinha também, nós somos uma rede regional, estamos presentes só em Santa Catarina e Paraná, nós tínhamos uma limitação geográfica de distribuição. E aí, observando o sucesso dos nossos colegas da Evino, da Wine, no canal digital, o Angeloni pensou, mas se nós já temos uma equipe de compras, um sommelier-chefe, um comitê que faz as prospecções e as seleções, se nós já temos uma importação direta, além de também geograficamente estar aqui perto das regiões produtoras de vinhos brasileiros, um depósito central, uma certa logística, por que não investir no canal digital, né, utilizando-se e aproveitando de todas as sinergias que a gente já tinha como base. E aí, 3 anos atrás, o Angeloni decidiu de entrar nesse novo canal, né, do digital, com uma distribuição nacional. Estamos há 3 anos, ainda somos pequenos, se comparados com os nossos colegas, mas a motivação realmente foi de expandir, de aumentar a nossa distribuição, aumentar também o nosso poder de barganha, de compra, né, dos vinhos que a gente importava diretamente com exclusividade, e participar desse crescimento desse canal. Multicanal, hoje eu acho que dá para dizer que esses canais não são mais muito bem definidos, porque os especialistas vendem para os varejistas fazendo distribuição e, às vezes, até vendendo para outros varejistas, os varejistas entrando no canal digital, o digital fazendo B2B e também atendendo o on-trade. Enfim, as linhas não estão mais bem demarcadas, então esses canais estão se sobrepondo um pouquinho e tem muitas oportunidades, muitos desafios, e nós que gostamos de vinho, nós todos queremos também crescer e aproveitar desse mundo que ainda tem um consumo muito baixo, demonstrou, né, e com potencial de crescimento muito forte. Então, esse foi uma das motivações, pelo menos do Angeloni e provavelmente de outros varejistas também, de entrar em outros canais de distribuição quando se fala de vinhos. Muito obrigada, Marco. A minha pergunta agora é ao Pedro Hoffman, da Abrazel. O segmento de bares e restaurantes foi um dos mais impactados pela pandemia. Conforme dados da Abrazel, foram mais de 300 mil estabelecimentos que fecharam as portas e 900 mil demissões. Qual a previsão de retomada gradativa desse importante segmento para o vinho? Uma boa noite, Jussara. Boa noite, Diego. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que estão no online aí junto com a gente, né? Como você colocou, um grande desafio, né? Nós perdemos muitos estabelecimentos ligados ao almoço executivo, né, nas grandes cidades, até pelo fechamento dos escritórios.
Então, é um desafio dessa retomada que já está acontecendo, né? A gente vem conversando com nossos colegas. Alguns estão conseguindo retomar em 50%, 60%, outros chegando a 70% do pré-pandemia, né, do seu movimento. Os que retornaram nas áreas de escritórios, esses estão com uma faixa de 30% do seu movimento anterior. Então, estão com muita dificuldade, estão vendo como vai ser essa movimentação do retorno presencial nos escritórios, nos centros das cidades, né? Então, esse é um dos grandes desafios que o nosso setor está enfrentando. E outro desafio que vai vir vai ser agora, até o final de dezembro, vai acabar a suspensão ou a suspensão ou o corte do colaborador pela 936. Né? Você podia suspender, deixar ele em casa, ou a redução. E esses colaboradores vão retomar ao total, porque não é em todas as cidades que está podendo voltar com toda a equipe. Né? Você volta ali com 50% da equipe, 60% da equipe. E, quando chegar a partir de janeiro, vão estar todas as equipes de volta dentro dos estabelecimentos. Aí vem um segundo momento. Mas a gente acredita que, para o ano que vem, a retomada seja mais intensa, desde que não aconteça, que nem lá fora, uma segunda onda, que a gente acredita que no Brasil não ocorra, né, que também não ocorra mais fechamentos dos estabelecimentos, porque isso, o impacto é muito grande, né, para o nosso setor. Bom, minha pergunta agora vai ser para o Orlando Rodrigues, representante da BBA, né? Então, Orlando, como o Felipe colocou na apresentação, hoje 300 importadores, né, que são também importadores, mas também distribuem vinhos em vários canais, né, tanto no on-trade como no off-trade, tem uma concentração de 65% do mercado em 10 importadores, né? Então, a minha pergunta é, a maior concentração de mercado, você acredita que tem espaço para novos players nesse segmento? Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Eu acho que o número de importadores é bem maior do que esse. E acredito que existe espaço para todo mundo, não só em termos de especialização, empresas que trabalham com vinhos mais caros e de regiões que um público mais diferenciado procura, como também em termos geográficos. Se você hoje for ao Nordeste do Brasil, você vai ver um sem número de importadores novos. Tá? O meu medo só é que, nessa fase de variação cambial muito violenta, alguns deles não resistem, porque as pessoas, às vezes, se esquecem que o custo não é o que você pagou por uma garrafa, mas o que você vai pagar para repor aquela garrafa. Então, eu acho que talvez alguns fiquem pelo caminho, mas eu acho que tem um espaço, pequenos importadores especializados, apesar de todas as dificuldades, por exemplo, para você trazer um vinho de preço médio para alto da Europa, você hoje tem custos de análise impostos pela nova legislação do Ministério da Agricultura que estão inviabilizando você trazer 30, 40 caixas de um vinho. Hoje é impossível. Essas análises estão custando em torno de 150 a 180 euros por vinho. Né? E o Brasil é o único país do mundo que exige. Isso está causando muita dificuldade. Nós estamos com dificuldades de transporte muito grandes. A minha empresa, por exemplo, que transporta tudo em reefer, que são contêineres climatizados, nós não estamos encontrando reefer no exterior. Houve uma desorganização geral no transporte marítimo, né? Então, eu acho que essas empresas vão encontrar um espaço. Tá? Você não tenha dúvida que tem espaço para todo mundo. Entre esses 10 maiores aí, tem, por exemplo, uma VCT, né? Que sozinha é um percentual enorme do mercado brasileiro. Mas
tem empresas que não estão concorrendo com VCT ou outras empresas parecidas em porte, e até na faixa de preços que eles trazem, de vinhos que eles trazem, né? Como foi dito aí, os vinhos mais caros estão, nos últimos anos, não é só agora, tem caído muito, já tinha caído em 2018, 2019, a importação de vinhos mais caros, e isso está muito ligado a um fator que nós temos que nos unir todos, seja o produtor nacional, sejam os supermercados, que nós temos que dar um jeito de acabar com dois malefícios que nós temos hoje no Brasil. Um contrabando desenfreado, principalmente de vinhos da Argentina, já que o contrabandista de vinho argentino, além de ganhar muito dinheiro vendendo no Brasil, ele ganha muito dinheiro lá quando ele transforma o dólar que ele recebeu aqui no Brasil em pesos, já que o Blue está a 180 pesos e o câmbio oficial está em 83. Então, o ganho é duplo, né? Esse é um problema. E como pontuado também na apresentação, né, os números mostram, né, esse crescimento da categoria da categoria low price, né, dos vinhos de menos de $20 a caixa de 12, né? E a gente vê, e dentro da tua primeira explanação, tu coloca muito sobre o ponto de o canal digital ele também construir marca, né, e de estar levando um serviço para o consumidor e tendo esses ativos, né? Então, qual é o desafio da categoria do online para conseguir também crescer em produtos de valor agregado? Legal. Essa é uma boa pergunta. Quando a gente fala do online, vê até a penetração de vinhos mais entry-level no online, não seria o canal com mais vocação para a venda desse tipo de produto, até porque, como a gente falou, todo o custo logístico, essa distribuição fracionada no online, ela tem uma estrutura de custo muito diferente de outros canais que a gente tem falado aqui, acho que principalmente as grandes superfícies, o grande varejo, onde a sua estrutura de custo ela é de uma natureza muito diferente, né? O atacarejo, o varejo, transportando pallet, não tendo que fazer essa logística porta a porta fracionada. Mas, de fato, o e-commerce cresceu muito, mais amparado e ancorado ali em vinhos de um ticket menor, até porque foi um canal que começou, vamos dizer, desbravar a categoria, talvez com uma ótica diferente, tentando simplificar, tentando democratizar e tentando servir o vinho com uma abordagem um pouquinho mais consultiva, um pouquinho mais de serviço dentro do vinho, mas ainda num price point onde está o grosso da massa de consumidores, vamos dizer assim. Mas no desafio de se subir em ticket, que é o que eu acho que todos percorrem, porque é aí que você, primeiro educa seu consumidor, você vai ter um consumidor, óbvio, mais rentável, mas muito mais fiel e que vai também conseguir percorrer, vamos dizer, uma jornada dele com o vinho. Eu acho que o e-commerce, nossa crença, e acho que o mercado como um todo, eu não estou falando nem só de Brasil, a gente vê mundo, né, começa a perceber que é um canal construtor de marca, né, que a gente tem, vamos dizer, um arsenal aí, uma parafernália de toolkit, aí, uma caixa de ferramentas que para a construção de marca é muito poderosa, ou pelo menos que consegue fazer isso com uma velocidade muito diferente do que outros canais no trade são capazes de fazer, porque de fato você está dialogando direto com o consumidor final, você consegue, vamos dizer, entre produtor e consumidor, você não tem ninguém, né? Você tem um intermediário que é o e-commerce, e você tem, como eu estava falando, um toolkit aí para entre vídeo, testemunho, foto, texto, ratings e reviews dos vinhos. Você tem uma série aí de ferramentas para, de fato, garantir, primeiro, óbvio, a impressão e o alcance às marcas, né? Então, acho que o primeiro passo, a marca está exposta ali, uma presença muito forte, isso o digital dá também pelas inúmeras ferramentas que você tem de mídia, né? Quer seja mídia, vamos dizer, de performance, estamos falando de Facebook, Instagram, displays, mídia programática, etc., quanto o CRM, que é como os e-commerce falam com a sua base já instalada de clientes, com newsletters, dentro dos canais institucionais também de YouTube, Facebook. E nisso a gente é capaz, então, além de, óbvio, expor as marcas e garantir a elas presença e visibilidade,
contar uma história. Então, acho que esse storytelling, essa narrativa que a gente consegue trazer é muito poderosa. Acho que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, como Evino, o quão poderosa ela é e como fazê-la bem, mas cada vez mais os produtores começam a reconhecer e começam a também procurar o online para construir marcas. Óbvio que existem outros canais que constroem marcas, existem outras mecânicas de se construir marca, muitos produtores também ainda fazem questão de estar no on-trade, estar na carta dos restaurantes, ter uma visibilidade, é uma ocasião de consumo diferente que também fortalece e constrói marca, mas eu acho que a capacidade de se contar uma história, de se estabelecer uma narrativa, ela no online, para mim, tanto que outros usam o canal online, não necessariamente o e-commerce, mas para contar essas histórias por meio de todo esse ecossistema digital que existe. Óbvio que no e-commerce, a proximidade entre a história e o ato da compra e a descoberta do produto, ela está muito mais empacotada e conectada, porque isso se faz 100% no ambiente digital. Bom, minha pergunta agora vai para o Pedro Hoffmann, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, né, que representa uma cadeia tão importante, né, como muito bem mencionado, o digital, ele constrói marca, porém, um bar e restaurante lá é um canal muito importante que faz toda essa interação, né. Então, a gente viu que o consumo, né, nessa pandemia, o crescimento da interação do vinho com o consumidor, ele foi nos lares, né? Então, por ventura da pandemia, né, esse consumo ele concentrou nos lares, tivemos crescimento do canal digital, o crescimento do supermercado, porém, agora com a retomada desse segmento de bar e restaurantes, de uma forma orgânica, se fala muito do novo normal, essa experiência consumidora, esse hábito que esse consumidor criou com o vinho, o que tu acha, Pedro? Isso vai ser levado para o segmento de bar e restaurante e como esse segmento pode se preparar e as oportunidades que ele vê para atender esse novo consumidor que adquiriu esse hábito do vinho? Esse movimento, né, que aconteceu nos lares é, na realidade, uma grande oportunidade para os bares e restaurantes, né? Principalmente para quem ainda não trabalha, o restaurante que não trabalha com vinho ainda é o momento de começar a trabalhar com vinho. E, como tu bem colocaste, dentro do restaurante a gente consegue construir a cultura do vinho, ou seja, fazer ele subir um degrau no vinho, né? Ele aprende, ele começa, normalmente, a gente sabe disso, todo consumidor começa com vinho standard, com vinho low price, porque ele está iniciando no mundo do vinho. Então, ele vai num vinho mais suave, num vinho mais fácil de ser tomado, e aí vem uma oportunidade de a gente poder trabalhar com vinho em taça, né? Para, com isso, poder que a pessoa prove, deguste. Eu acho que vem um trabalho também muito importante das vinícolas e dos importadores, junto com o ponto de dose, com o bar e restaurante, para fazerem degustações, né? Por exemplo, a gente tem um hábito no PEPO que a gente promove degustações quando era permitido. Então, a pessoa chega, está um vinho para ser degustado, para a pessoa poder provar um vinho diferente. E uma coisa que surpreende, cada vez que a gente faz uma degustação, a gente acaba vendendo 5 ou 6 rótulos daquele vinho que a pessoa acaba pedindo, porque ela aprendeu a conhecer um vinho novo, ela aprendeu um vinho diferente, né? E a gente procura também, que é muito importante, entender o paladar da pessoa, né? Porque eu acho que o grande segredo para vender o vinho no bar e restaurante é você não oferecer o que a pessoa não quer comprar ou que não era o paladar dela. Porque se ela tiver uma experiência ruim, ela não vai continuar tomando vinho. Ela vai preferir comprar o vinho na casa dela porque ela não conseguiu encontrar ali o produto que ela queria, o que ela estava imaginando. Então, ter um profissional preparado para vender o vinho é fundamental para poder ter sucesso nessa venda. Ele tem que entender o paladar, ele tem que saber o que a pessoa está querendo, se ela gosta do vinho doce, se ela gosta do vinho branco, se ela está querendo um vinho rosé, se ela está querendo um vinho suave, se ela está querendo um vinho mais encorpado, tentar entender qual é o prato que ela está pedindo para um não se sobrepor ao outro, para tentar fazer a harmonização. Então, eu vejo assim, uma grande oportunidade para frente. Eu acho que sobre também a diminuição do consumo, eu acho que não vai ter diminuição do consumo. Eu acho que, a partir do momento que os bares e restaurantes colocarem uma taça de 100 ml no almoço, essa pessoa vai tomar um vinho, mesmo estando trabalhando próximo do trabalho dela, que ela não vai ser necessário de comprar uma garrafa. Ela pode tomar só uma taça de 100 ml, só para acompanhar aquele almoço dela. Eu acho que isso eu vejo assim, que tem grandes oportunidades pela frente, e é um momento do pessoal se preparar
para poder estar aproveitando isso e a gente não perder esse crescimento, né, esse hábito que está sendo criado dos consumidores em tomar vinho. Acho que a gente não pode perder isso. Passo agora, então, a palavra ao Marco. Marco, hoje as importações diretas pelo canal supermercadista já representam 31% da importação do Brasil, ganhando share de mercado em 2020. Este modelo de negócio veio para ficar? Com certeza, né? É uma tendência que não é de hoje, já vem há alguns anos que temos esse movimento, né? O Felipe, com os dados dele, pode comprovar isso. Eu, quando cheguei no Brasil em 2003, já tinha alguns exemplos de varejistas importando diretamente e com sucesso, e vai ficar assim, com certeza. Por quê? Nós temos uma alta carga tributária, né? Orlando também já falou disso. Tem muitas exigências, tem custos logísticos. O Brasil é um continente, não é um país. Tem custos administrativos e especialmente com essa situação do câmbio, não tem mais como escapar de uma importação direta para ainda tentar oferecer os vinhos a um preço, a um nível de preço acessível, né? Isso vale para os importadores, isso vale para o comércio eletrônico. A importação direta sempre mais vai ser uma maneira de fazer de que o vinho importado possa ser consumido a um preço acessível para o cliente final, né? O Brasil hoje já é um dos países mais caros para a venda de vinho. Então, esse modelo, e especialmente nessa situação, com certeza vai ficar desse jeito. Eu não vejo por que voltar atrás. Pequenos varejistas que talvez não tenham muito volume, mas eles estão se unindo também. Tem varejistas revendendo para outros varejistas menores, como eu já falei anteriormente. Então, esse movimento vai com certeza vai ficar. Eu tenho certeza disso. Com a pandemia, né, e muitos importadores eram direcionados para o canal on-trade, né, e como também os supermercados, como o Marco colocou, muitos deles foram também para o multicanal. Hoje a gente vê que vários importadores e distribuidores, né, como também vinícolas brasileiras, né, que, por exemplo, recebiam com turismo e foram afetadas, tiveram que verticalizar o seu modelo de negócio direto consumidor, né, indo para os canais digitais, né? Então, como tu vê, Orlando, essa tendência, né, de mudança, né, de modelo de negócio também pelo canal distribuidor e importadores? Bom, a minha empresa é um exemplo clássico, né? Nós sempre nos dedicamos à venda a bares, restaurantes, hotéis, e a venda consumidor final era um percentual muito pequeno. Nós tivemos que nos adaptar, não temos um e-commerce, mas estamos fazendo muita venda direta e estamos sendo muito beneficiados com um movimento que o Ari falou, que é o pequeno e-commerce, é o e-commerce local. Eu estou vendo que lojas que eu considerava que estavam fadadas a desaparecer estão revivendo com muita força, fazendo esse tipo de trabalho. Quer dizer, eles atingem uma determinada cidade, uma determinada região, um determinado bairro, e compram do importador e fazem essa função de fazer a venda, seja pela internet, seja pelo telefone, e fazendo entrega. Então, esse é um segmento que eu andava um pouco preocupado com as lojas de vinho, e estou sentindo que elas estão voltando, não é? Então, esse é um mercado interessante. E o outro realmente é a venda direta ao consumidor, que nunca foi nosso foco, mas que tem sido nos últimos tempos, até porque determinado nível de preços, nossa empresa traz vinhos mais caros, nenhuma loja quer comprar, nenhum restaurante quer comprar. A loja compra se aparecer um cliente específico, ela só me compra já vendida na outra ponta, né? Então, alguns eu tenho que vender direto. Aliás, eu acho que muitos dos importadores que tinham estoques de vinhos mais caros nessa pandemia
conseguiram vender bastante. A venda de vinhos caros subiu justamente porque o pessoal não está indo para fora do país. Um cliente virou para nosso vendedor aqui e falou: eu gosto muito de Barolo, mas meus Barolos estão todos em Miami, eu não estou tendo como trazer, eu vou ter que comprar de vocês. Então, isso é típico quer dizer, dessa coisa maluca que nós temos, dessas 16 garrafas, né? E isso está nos permitindo vender esses vinhos aqui dentro. E quando eu vendo direto para o consumidor final, também eu consigo dar para ele, não dou o mesmo desconto que eu dou para os meus clientes revendedores, mas eu dou um bom desconto nesses vinhos mais caros, porque senão você não tem como vender no mercado brasileiro. Não tem. Normalmente as pessoas trazem isso de fora, né? Então, eu acho que todo mundo vai encontrar seu caminho nisso aí. Esse tal de novo normal, eu acredito que vai ser igualzinho ao antigo. As pessoas estão doidas para se encontrar, para ir para o boteco, para ir para o restaurante. Os meninos estão doidos para voltar para a escola, até para encontrar aquele coleguinha chato que eles não aguentavam ver. Todo mundo quer voltar para a vida normal. Não vai, esse novo normal não vai ser tão diferente. E a primeira pergunta vai ser para o Ari, tá, em relação a qual é a Evino para 2020, Ari. Pois é, para 2021, né? Desculpa, perdão, 2021. Claro. Acho que o primeiro grande desafio que nós temos, e que acho que todos nós temos, é como fidelizar e garantir que esse novo consumidor, o consumidor que está descobrindo vinho e ingressando na categoria agora, ele vai seguir desbravando e descobrindo a categoria, né? Então, assim, do nosso lado, 2021, nosso primeiro desafio é encantar esse cliente e garantir que o cliente que migrou para o digital, que migrou para o vinho, está começando a desbravar esses dois universos, esses dois mundos, ele é fidelizado e aí passa muito pelo que a gente falou agora há pouco da experiência de compra, da jornada, da customização como um todo. E aí, então, esse é o primeiro pilar e o foco de atenção máximo aqui do time e de todos que estão envolvidos no negócio. Segundo pilar importante para a gente é esse pilar da premiumização, né? Então, a gente já vem há algum tempo trabalhando em, óbvio, oferecer um catálogo e um portfólio de vinhos de valor agregado maior, mas principalmente construir tudo que passa ao redor disso, que é, de fato, como você envelopar isso e enroupar isso numa experiência de compra que seja diferenciada, que traga essa customização, que traga conteúdo, que traga conhecimento, que traga, de fato, uma imersão e uma experimentação diferente. Então, estamos investindo muito em tecnologia, né, toda a parte de usabilidade dentro das plataformas, do site, dos aplicativos, para que isso seja uma experiência de fato 360 e transversal, passa obviamente pelo catálogo e pelo produto primeiramente, mas depois tudo que a gente faz no entorno, packaging, então as caixas, a logística, a experiência, o pós-venda, o atendimento, tem que falar uma língua desse cliente que está se digitalizando, né, que busca a comodidade, mas busca também essa imersão, o conteúdo e o conhecimento que ele pode adquirir pelo canal digital. A gente investe muito nessa frente. Investimos de maneira também focada em conteúdo. A gente entende que hoje, para que e, de novo, acho que aqui todos têm a mesma leitura, né, de que estamos focados em fazer com que a categoria cresça, queremos que a torta cresça, e a torta crescendo cresce para todo mundo, cresce para o mercado, para a indústria nacional, cresce para os importados, é muito do que todos nós estamos falando, cresce para todos os canais. E acho que muito passa ainda pela educação, pelo conhecimento e pela divulgação da categoria. Então, conteúdo é uma frente para a gente muito importante, né? Como garantir que o cliente que está entrando no vinho, ele entende o que é o vinho, ele descobre, ele conhece as diferenças, ele está apto a descobrir, a experimentar com guidance, né? Com assistência, com quem esteja
ao lado dele para pegar na mão, ajudar a ensinar a temperatura de serviço, armazenamento, as uvas. Então, acho que nisso a gente aposta demais, acredita que é o papel, acho que de todo o trade, né? Educar e trabalhar conteúdo para a categoria de vinhos é algo que pode mudar o jogo, e nós seguimos investindo. E aí tem outra novidade, que são marcas próprias, né? A gente, nesse ano, lançou recentemente o Vibra, que é nosso vinho em lata, já lançamos algumas marcas próprias no passado, mas o foco em desenhar marcas próprias, sempre com viés de entender o cliente e responder ao mercado, entendendo a parte sociodemográfica, qual é o cliente, perfil atitudinal e comportamental, o que o cliente busca, o que o cliente quer, como que a gente responde a uma demanda latente do cliente por meio de um produto que esteja plenamente adaptado. Então, a gente segue investindo e vai seguir investindo muito em marcas próprias para alguns clusters e segmentos de clientes específicos que a gente acha que hoje não estão necessariamente muito bem atendidos no universo do vinho e que existe espaço para desbravar. Então, acho que esses são os focos aí, nossos pilares, mas, de novo, como player do mercado como um todo, a principal pergunta que todo mundo faz é qual o tamanho do efeito pandemia, né, e quanto dele é um efeito, vamos dizer, elástico, né? Quanto veio e ele recua, e quanto é plástico, quanto houve de fato uma transformação que vai ter uma latência e vai persistir nos hábitos de consumo, e o quanto o vinho participa disso. A gente acredita que existe uma parte natural e orgânica de hábitos adquiridos, mas a outra parte é nós seguirmos todos trabalhando em prol do desenvolvimento da categoria e atendendo bem, encantando o cliente. Seguramente ele vai ter uma descoberta e vai se fidelizar. Obrigada, Ari, pela contribuição. Quais as perspectivas do Angeloni para o ano de 2021 na gestão da categoria de vinhos, Marco? Então, eu dividi essa pergunta em 4 blocos, né? Incógnitas ou possíveis ameaças, oportunidades, desafios e responsabilidades. As incógnitas são o câmbio, né, que nos prejudicou quando se fala de vinhos importados, que nos prejudicou esse ano muito. Então, ninguém tem a bola de cristal, ninguém sabe como vai seguir, se o dólar, euro vai aumentar, vai diminuir. A outra incógnita são as legislações, as exigências, né? No final do ano passado, nós assistimos a algumas mudanças nos anexos dos certificados de análise, depois se voltou atrás. O que o Orlando também falou, né? Dos custos altíssimos do fornecedor lá fora para elaborar essas análises. Então, essas são algumas incógnitas, mudanças de exigências de rotulagem que podem vir, né? Então, essas são coisas que a gente não consegue antecipar. Oportunidades. Bom, nós vimos uma tendência, o Felipe apresentou um aumento do consumo dos vinhos finos no Brasil. A gente espera que essa tendência continue, né? O nosso consumo médio, nós vimos a comparação com os demais países, ainda é muito, muito baixo. Então, tem uma massa de consumidores que ainda não entrou no mundo do vinho, que são potenciais clientes. Também uma outra oportunidade que com o fim da pandemia, uma retomada da economia, né, a retomada das confraternizações, das festividades. Então também o consumo de produtos que afinal são agradáveis, mas são supérfluos, né, não são de primeira necessidade. Então essa outra esperança, outra oportunidade. E os desafios, né? Os desafios é a concorrência que está se atualizando, os varejistas fazendo o digital fazendo o B2B, o importador fazendo o digital. Então, a concorrência que não dorme, né? Está sempre se atualizando, esse é um desafio. Novos hábitos de consumo, né? O Ari falou um pouquinho. Nós assistimos, o mundo do vinho é sempre movido a novidades, né? Então, tinha uma vez a garrafa azul, tinha os vinhos muito amadeirados, agora os frutados estão mais em voga, os crew cap, uma grande discussão.
E agora as novas gerações também entrando nesse mundo com hábitos não mais ortodoxos ou tradicionais. Então, o Ari já falou também das latas, o bag-in-box, quem sabe, vinhos com menos álcool, mais leves, mais joviais, né? Enfim, tentar se antecipar a essas tendências, ou tendência dos hard seltzers que tem lá nos Estados Unidos, que são misturas de vinhos com cerveja, com aromas, né? Coisas que às vezes não são nem permitidas pela nossa legislação, mas o desafio vai ser justamente tentar ser pioneiro nessa e se antecipar a essas tendências, as soluções para os clientes mais tradicionais, mas também as novas gerações. Então, tudo isso vai ser muito interessante para o ano que vem. E a responsabilidade, né, que eu acho que nós todos que gostaríamos que o consumo do vinho aumentasse no nosso país, de respeitar o cliente final, né, de respeitar ele. O cliente, ele entende um pouco de vinho, alguns não entendem nada, outros estão percorrendo essa jornada dentro do mundo do vinho, então tentando oferecer sempre produtos com qualidade, com custo-benefício honesto, descomplicar um pouco esse mundo do vinho, né? Tentar deixar ele mais acessível, mais jovial, mais alegre e fazer dele realmente o que é uma experiência agradável de socialização. Enfim, é um mundo muito interessante e próximo ano nós vamos trabalhar nisso também, no storytelling, como o Ari também falou, é sempre muito encantador, e tentar trabalhar para que o nosso cliente realmente consiga consumir sempre mais esse delicioso líquido. Hoje, apenas 10% dos bares e restaurantes do Brasil atuam com vinho. Então, a gente tem um oceano azul aí para atuar, né? Tu já falou muito bem na qualificação, mas quais são os passos agora, né, da conscientização desse empresário para trabalhar com a categoria de vinhos? Eu vejo que a conscientização passa por um caminho, por um trabalho das vinícolas, das importadoras, né, do mercado todo, mostrando quanto que a pessoa pode ganhar vendendo um vinho ao invés de abrir isso em garrafa de cerveja, né? Então, é uma questão que tem que mostrar o benefício que tem vendendo vinho, né? Mas, para isso, você tem que mostrar, essa pessoa tem que aprender a tomar vinho, porque nós temos muitos bares e restaurantes, o dono não gosta de vinho, né? Então, ele tem que entender isso como um negócio, como um mercado, né? E aí você tem que fazer esse trabalho de ele entender que esse mercado é possível, né? Que esse mercado está ao alcance dele, né? Porque, muitas vezes, comprar uma cerveja por um estoque, conforme o tamanho do bar ou do restaurante for pequeno, o investimento é pequeno para a cerveja. E o investimento para ter uma carta de vinhos média é muito mais alto do que ter uma cerveja. Então, passa pelo investimento, passa em ter parcerias entre o fornecedor e o ponto de venda, né, que é o dono do bar ou do restaurante. Então, tem que encontrar uma forma de viabilizar isso, né? Até se discute muito, porque muitos vão retornar da pandemia fragilizados financeiramente, né? Sem capital de giro, sem estoque. Como as vinícolas e como as importadoras podem estar colocando um estoque, parcelando, fracionando mais isso, né? Fracionando esse pagamento de uma forma melhor, para ele poder estar colocando esse vinho, e também, junto com colocar esse estoque de vinho, dar o treinamento adequado, né? Fazer uma degustação para que aquele produto realmente gire, né? Porque não é nem interessante nem para quem está fornecendo o vinho ficar parado no estoque do restaurante, e nem para o dono do restaurante aquele produto está parado, ocupando o lugar ali dentro. Então, acho que é mais um desafio em conjunto do mercado, né? Um desafio de treinamento de equipe, de como está envolvendo isso, né? Envolvendo, porque eu entendo que o consumidor vai vir com vontade para os bares e restaurantes. Ele está louco para sair de casa, né? Então, vai ser um consumo normal isso. Vai depender só que nós vamos ter que trabalhar muito bem a questão dos protocolos de higiene, dos cuidados que tem que ter, para nós não sermos novamente fechados pelos governantes, né? Porque
O supermercado, às vezes, pode ter muito mais contaminação que no restaurante, e o restaurante acaba sendo penalizado e não podendo trabalhar, que foi o que aconteceu em muitas cidades, né? Belo Horizonte é um exemplo que ficou fechado, acho que 120, 130 dias direto, todos os bares e restaurantes. Então, a gente pega muita coisa que é um desafio, mas eu acho que tem uma oportunidade muito grande e tem que só feito um trabalho em conjunto.